O vídeo de hoje nós vamos falar para vocês os principais erros quando você está começando o delivery que você não pode cometer. Eu sou Luiz Júnior do canal Delivery 50K. Galera, eu tô com a cola aqui na minha frente, a hora que eu estiver olhando para cá é porque tem uma pessoa aqui na minha frente. Um diretor, né? Exatamente. O meu diretor, ele fez questão, o ego dele, de falar meu diretor, e é meu diretor mesmo, ele me corrige, né? Vocês veem um vídeo assim, vídeos tem corte e tal. Quando você vê o vídeo completo e você vê eu fazendo assim, piscando, é porque ele me cortou, ele me interrompeu e depois eu comecei o vídeo. Enfim, eu já falei até de vídeo, mas não é o que vocês vão precisar fazer quando está começando o delivery. Mas quando você está começando delivery, como eu comecei em 2002, eu sou especialista em delivery, eu tenho só de delivery 19 anos, olha só. E esse um pouco de cabelo branco que aparece aqui, ó, debaixo do boné, é porque o cara já cometeu muitos erros. Então eu vou passar para vocês algum desses erros que vocês não devem cometer no delivery, né? Então eu vou para a colinha aqui, ó. O primeiro, achar que só precisa contratar quando está aí eu preciso contratar só quando eu for grande. Aí eu vou contratar mais motoboy, ou mesmo eu vou contratar motoboy, eu vou começar entregando, porque esse foi um erro que eu cometi. Um erro que impediu bastante o meu crescimento, demorou muito o meu crescimento. Por quê? Qual era a minha visão em 2002? Eu tinha um golzinho quadrado, que olha que interessante, ele deve aparecer naquela lista lá dos carros mais que tem mais multa em São Paulo, porque ele foi apreendido na época com 35 mil reais de multa. Por quê? Porque eu falava, eu não preciso contratar um motoqueiro, eu mesmo faço com o meu carro, eu vou ser o meu melhor funcionário, eu vou ser o meu melhor entregador. Então eu ficava na chapa, eu fazia entrega, saía um pedido, eu saía correndo desesperado. Então, como que você vai ter uma logística boa, uma logística funcional se você quer fazer tudo? Então, esse era o meu pensamento. E eu falava assim, poxa, eu não tenho dinheiro, eu estou começando, como eu vou contratar um motoqueiro? Então, isso é um erro que muitas pessoas que estão começando no delivery, elas cometem. Hoje, lógico, tem pessoas que trabalham com aplicativos, os aplicativos hoje, que na época não tinha essa condição, em 2002 nem tinha esses aplicativos. Hoje tem os motoqueiros do aplicativo, e aí quando a pessoa sai do motoqueiro do aplicativo e vai para o motoboy próprio, ela fica ali com aquele motoboy no seu raio de entrega. Não, eu vou segurar aqui, tá dando, e realmente não tá dando certo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu contratei o meu primeiro motoqueiro, comecei a fazer as minhas divulgações, comecei a crescer aqui no bairro, comecei a aumentar o raio de entrega, que é um dos erros também que a gente comete, né, como dono de restaurante. Eu estou em São Paulo, você está em qualquer lugar do Brasil assistindo esse vídeo. Às vezes você fala assim, não, eu quero entregar na minha cidade inteira. Se eu pudesse, hoje eu entregaria em São Paulo inteiro, mas isso não é possível. E a gente fala que é um erro muito grande você estender o seu raio de entrega, né? Que o importante é você trabalhar o seu quintal, que a gente fala que são as ruas mais próximas, os bairros mais próximos, e trabalhar com eficiência. Só que eu não fazia isso por quê? Porque eu tinha um motoboy só, esse motoboy saía com entrega, eu colocava um prazo de 40 minutos, 50 minutos, e esse motoboy chegava num prédio lá, sempre tem imprevistos, né? A gente sabe que no delivery isso acontece, e aí ficava 3, 4 entregas esperando. Quando ele chegava, tinha 4 entregas esperando, ele tinha que sair com essas 4, aí já esfriava, enfim, uma série de problemas causa quando você não entende que você tem que contratar para depois vir o faturamento. Então foi isso, com todos esses prejuízos que eu tomei, com todas essas coisas que aconteceu aí, que eu falei, não, eu preciso contratar o segundo motoboy, e aí eu vou fazer campanhas, eu vou fazer divulgações, eu vou trabalhar mais intensamente para que eu tenha o suficiente para 2 motoboys, porque quando a pessoa faz um pedido para você no delivery, você tem que entender que hoje em dia, principalmente, as pessoas são muito ansiosas, elas querem que a comida chegue rápido, e quem trabalha com alimentos sabe que tem que chegar quentinho. Se você trabalha com produto gelado, não pode chegar derretendo. Então são vários fatores no delivery que você precisa realmente entender, e foi isso que eu entendi que eu precisava ter primeiro mais funcionário, mais motoboy, para ter um movimento melhor. Então esse é um erro que você não pode cometer quando você está começando. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o dinheiro é curto, eu passei por isso, vivi isso, mas você precisa entender que você precisa contratar para realmente você mudar a história do seu delivery, para você
escalar cada vez mais. E o segundo tópico aqui que eu vou falar agora é separar a relação familiar com a relação profissional. Poxa, quando a gente está começando não tem dinheiro. Quando eu comecei era eu e minha esposa no ramo de hamburgueria, uma chapinha pequena, só que a gente não sabia separar a mesma comunicação que a gente tinha em casa. Nós tínhamos no restaurante, imagina marido e mulher trabalhando junto, ela me dava bronca na frente do cliente, eu dava bronca nela, e isso não é legal, os clientes ficavam vendo, a gente não sabia separar essa relação familiar e profissional, e é o que você tem no momento ali, né? O que eu tinha no momento para trabalhar ali era minha esposa, eu não tinha condições de contratar, foi um puxadinho que eu fiz na frente de casa para começar a hamburgueria. Então não tinha condições, não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, era só um negócio que a gente estava começando ali, a gente não sabia nem no que ia dar. Então começou eu e minha esposa. Só que por muito tempo a gente chegou até a perder clientes, até a gente entender que tinha que ter uma relação profissional, que ali eram dois profissionais, eu ficava na chapa, ela no atendimento. Então quando você começa o seu delivery aí, vem sobrinho, vem irmão, vem esposa, né, para trabalhar com você, vem família. Só que o que você tem que entender é que passou da porta, da sua casa para fora e entrou no comércio, aí tem que ter a relação profissional, tem que ter essa conversa antes, até mesmo para não misturar a relação familiar, essa relação não ficar prejudicada, né, com brigas, com situações ruins, porque a pessoa tem tanta intimidade com você ali, convive com você e vai para o comércio, ela acha que tem que ser a mesma relação. Então foi isso que a gente aprendeu, que a gente precisava ser muito profissional. Tinha pessoas que não sabiam nem que a gente era marido e mulher ali no comércio, porque a gente se tornou muito profissional. Então esse é um erro também que você não pode cometer aí no seu delivery, no seu restaurante, onde você trabalha, tem que ser profissional. O terceiro você precisa começar um negócio para dar certo e não para ver se dá certo. Muitas pessoas começam o negócio e falam, eu vou montar um negócio aqui, eu vou partir para o empreendedorismo, para ser empreendedor e vou montar para ver se vai dar certo. Esse é um grande erro. Você precisa ter isso definido. Mas eu não tenho capital, eu vou começar praticamente do zero, eu não tenho nada, mas se você tiver dentro da sua mente aonde você quer chegar, não importa a situação que você está, mas sim a que você quer chegar. Então você precisa ter isso definido, até mesmo para quem vem do seu lado, para quem vai investir tempo, porque às vezes as pessoas focam muito no dinheiro, falam, mas a gente tem pouco dinheiro e tal, mas o maior ativo hoje, o ativo principal hoje é o tempo. O tempo, ele é muito valioso. E se as pessoas que vierem ficar do seu lado, elas não entenderem que você montou um negócio para dar certo, para crescer, para escalar cada vez mais e para ser o negócio da sua vida, você não vai ter pessoas do seu lado. As pessoas não vão ficar, até mesmo aquelas que vêm trabalhar com você para ter um ganho que não seja da família. Você precisa ter isso muito definido. Não montar um negócio assim falando, eu acho que eu não sei se vai dar certo, se não vai. Não, montei um negócio para dar certo, para crescer, para realmente mudar a minha história e das pessoas que estão do meu lado. Então é isso que você precisa ter, né? Porque quando a pessoa ela não sabe para onde ela está indo, qualquer lugar serve, qualquer direção, qualquer resultado serve. Então esse é um erro que você não deve cometer. Se você já começou e não tem isso definido, você precisa definir agora. E se você vai começar, já comece já sabendo que você vai montar um negócio para dar certo. E para dar certo você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa crescer como empreendedor. Então você precisa ter tudo isso definido. Então não vai ser um fardo para você, não vai se tornar cansado, um negócio exaustivo, vai ser algo que você vai trabalhar ali com muito entusiasmo. Você tem que entender que é um processo, que tudo precisa tempo, construção. Eu nunca vi uma semente gigante, né? Sempre a semente é pequena, mas se transforma depois com o tempo em grandes árvores, em grandes construção. E é isso que você tem que entender, que o seu negócio pode começar pequenininho, mas se você tem definido na sua mente aonde você quer chegar, todos os problemas que vierem e vão vir, você vai estar de pé para lutar, trabalhar e com certeza você vai conseguir construir um grande negócio. Agora o quarto e último erro que eu vou falar para você, que você
não deve cometer de jeito nenhum, e eu cometi por muito tempo, é entrar na guerra dos preços, né? Existe uma guerra dos preços aí terrível aí fora, e as pessoas cada vez achando que eu tenho que vender o meu produto barato, e se eu vender barato eu vou vender mais, e eu vou ganhar na quantidade. Isso é um erro que eu cometi por muito tempo na minha vida, né? E quando você começa a olhar para os lados, você olha para um lado, olha para o outro, começa a olhar para a concorrência, e você fala assim, poxa, mas meu produto é um preço X e o cara está vendendo muito mais barato. Como é que ele consegue vender um produto tão barato e eu não consigo? Eu tenho que criar aqui um produto mais barato para competir no mercado. Então você não pode cometer esse erro, você tem que definir se você vai ser um produto, se você vai ser uma empresa de produtos autênticos ou você vai ser genérico, você que decide. Porque quando a gente vai numa farmácia mesmo comprar um remédio, tem aquela empresa que pesquisou o produto, que é dona da marca, que ela investiu ali com os cientistas, com os pesquisadores, ela descobriu o ativo realmente daquele remédio que funciona, que cura as pessoas, ela investiu numa embalagem bonita, colorida, que chama a atenção, e tem um produto genérico, que é aquele que é bem mais barato, que só pegou tudo isso que a empresa fez, a empresa original, pegou todo esse ativo, todas essas fórmulas, colocou numa embalagem lá de qualquer cor, simples, que tem o mesmo ativo e vende mais barato. Então você vai ter que decidir qual é a bandeira que você vai levantar na sua marca, no seu comércio, qual é a bandeira que você vai carregar para a sua empresa, né? Que é o que a gente fala no nosso método. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que nós temos aulas sobre isso, falando sobre isso, mas é um erro que muitas pessoas, quando estão começando, ou até mesmo, às vezes você está no mercado há um bom tempo e você entra nessa vibe aí de preços, que está muita gente querendo vender barato, e isso não é a solução. Você tem que ter a crença no seu produto, tem que ter um produto de qualidade, credibilidade, e com certeza você não pode cometer esse erro, porque eu cometi todos esses erros que eu falei para você aqui nesse vídeo, e eu perdi muito tempo, e o ativo mais caro hoje do mundo é o tempo. Então você não cometendo esses erros, com certeza você vai economizar um tempo muito grande e vai ter grandes resultados. Um bom exemplo de que isso não funciona é o Ricardo Eletro, que por sinal eu tinha muita admiração por ele. Não é que eu deixei de ter admiração, até tenho o ponto que o cara chegou, mas a gente acabou de ver que o Ricardo Eletro vendeu todas as lojas. Ricardo Elétrico, é o cara elétrico. Mas o vídeo tá bom, tá mais solto, né? Tá? Como é um grande exemplo, você falou com esse? Um grande exemplo de que isso não dá certo. Um grande exemplo disso que não dá certo é um cara que eu admiro bastante, admirava até mais, né? É o Ricardo Elétrico, que tem uma rede de lojas aí, tinha uma rede de lojas, e ele contava a história da vida dele, conta até hoje, que ele começou vendendo mexerica na porta de uma escola, se eu não me engano, uma faculdade, e aí ele foi o cara que começou a vender a mexerica, e ele despertou ali concorrência, né? Um cara montou uma banquinha do lado dele, ele falava, eu vendo mais barato. Outra hora ele começou a descascar a mexerica e vender descascada, e ele falava, cubro qualquer oferta, cubro qualquer oferta. Então ele começou a crescer, teve uma rede de lojas, mas a gente viu agora que no final isso não deu certo, porque hoje ele não tem mais essa rede de lojas, vendeu tudo, o negócio não deu certo. Então, eu admirava pela história, mas pelo resultado final eu não admirei não, o resultado do Ricardo Eletro. Então é isso, a concorrência desleal você não deve entrar, você deve levantar a sua bandeira, acreditar no seu produto e buscar os seus clientes aí nesse mercado, e com certeza fazendo dessa forma que eu falei, e da maneira certa, você vai ter muito sucesso.